bom dia, bom dia! Bom dia, minhas irmãs! Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Bom dia, bom dia, bom dia! Extraordinário dia, minhas irmãs! Como vocês estão? Quanto tempo, né? Glória a Deus! Não há outro como Jesus. Sejam bem-vindas aqui. Tava com saudade. Tava com muita saudade aqui dos nossos encontros, eu também. Que alegria ao meu coração e ao coração do nosso Pai, né? A gente poder retomar, né, minhas irmãs, aos nossos devocionais. E o quanto é importante, né? Eu falo assim que pra gente saber o quanto é importante pra nós alguma coisa na nossa vida, é só a gente ficar sem, né? E infelizmente nós estamos vendo cada dia mais pessoas perderem aquilo que são de fato importante. Teve uma palavra que foi dita, né, lá no seminário, que falou muito ao meu coração. Inclusive eu tenho um livro aqui, eu ganhei de uma amiga, não comecei a ler ainda. Ele tá aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Como ter o coração de Maria no mundo de Marta, fortalecendo a comunhão com Deus em uma vida atarefada. Eu quero ler ainda, tenho que começar a ler esse livro. O quanto de repente pelas nossas tarefas do dia a dia, né? Pelas tribulações do dia a dia, as preocupações, a gente deixa de viver o mais importante. A gente deixa de curtir os nossos filhos, a gente deixa de tomar aquele cafezinho com uma amiga, a gente deixa de ir para os pés do Senhor de fato, sabe? Porque é desafiador, né? Nós que somos mulheres, donas de casa, trabalhamos fora, a gente já levanta com tanta coisa, né, para fazer. Mas o que o Senhor quer de mim e de você, minha irmã, é que nós tenhamos um coração de Maria. Aquele coração que para tudo, para escolher a melhor parte. Aquela que não será tirada. O Senhor falou muito ao meu coração nessa reflexão de Marta e de Maria. Eu ainda sou muito Marta. Eu preciso buscar ainda mais ser Maria. Venho buscado. Já estou um pouco melhor. Mas esse convite é para mim e para você, né? Nesta manhã, nós ficamos alguns dias aí sem o devocional. Quantas coisas eu vivenciei nesses dias, né? Eu vou compartilhando aqui com vocês, aos poucos, né? Mas eu vou entregando aqui para vocês muito daquilo que eu já recebi. E vocês vão ficar assim, ó,
de boca aberta com as coisas que eu vou entregar nos próximos dias, né? Sei que vai ter gente que vai pensar assim, André tá louca, mas vai estar tudo aqui, ó. Vou te mostrar a luz da palavra. Eu comecei a entender a Bíblia, o que tem aqui dentro, os tesouros que tá aqui, a partir do momento em que as escamas caíram dos meus olhos. E eu vejo os lugares onde eu passo, né, experiências de próprio consultório, o quanto as pessoas, e agora eu vou dizer as mulheres, que é o meu público, que é aquele público que eu trabalho diariamente, ainda estão cegas espiritualmente. E nós vamos orar agora, nós vamos entregar o nosso devocional ao nosso papai. E esse tema, motivação, qual é a sua? Eu quero tratar com você essa semana algumas questões que foram tratadas comigo, primeiramente. E eu vou te contar aqui, após a nossa oração, o meu testemunho desta viagem, da ida para esta viagem. Você vai entender o porquê desse tema motivação, né? Porque eu e você, nós precisamos saber, minhas irmãs, de fato, o que está nos motivando. Por que eu faço o que eu faço? Eu venho desistindo nos primeiros momentos de perseguição, nos primeiros momentos de obstáculos que vão existir, né? Porque haverá no meu caminho, no seu caminho, curvas, buracos, empecilhos. E se nós não tivermos sendo movidas pela motivação certa, pelo olhar certo, eu quero te dizer, você deve estar parando no momento em que é para você prosseguir. E eu vou te contar o que aconteceu comigo. O que aconteceu comigo antes de eu ir, 2 dias antes de eu ir, né? E vou te mostrar o quão é importante nós termos uma visão clara, sem escamas nos nossos olhos, pra gente continuar avançando, né? Porque o nosso lugar não é aqui. Nós estamos aqui. Mas enquanto nós estamos aqui, o que eu tenho feito? De que forma eu tenho me comportado? O que são as heranças que eu tenho deixado para os meus filhos? Então eu gostaria que, se você pudesse, por favor, fecha seus olhos. Vamos nos conectar com o nosso espiritual, com o mundo espiritual. Vamos agradecer a Deus por esse dia, por essa oportunidade de estarmos aqui. Abra sua boca aí. Lembra que o mundo espiritual é movido por palavras. Então abra sua boca. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pelo dia de hoje. Obrigada, papai, por tantas bênçãos que o Senhor derramou na minha casa, na minha família, nesse ministério tão lindo e tão abençoado que é o nosso devocional todas as manhãs. Pai, eu te louvo e te agradeço pelas curas, pelas libertações que eu venho passando. Pai, muito obrigada pelo seu amor e pela sua misericórdia na minha vida e na vida de cada uma das minhas irmãs. Que as escamas dos olhos delas sejam arrancadas, assim como as que estavam nos meus olhos foram. Que elas possam ouvir, meu Pai, cada dia mais a tua voz. Que a sua voz seja inconfundível ao ouvido das minhas irmãs. Que elas possam desejar cada dia mais estar na sua presença,
Que elas possam desejar cada dia mais ter um coração de Maria, mesmo vivendo no mundo atarefado de Marta. Pai, nós entendemos, nós sabemos que nada podemos fazer sem a Tua presença, sem o Seu amor, sem a Sua misericórdia. Cuida de nós, Papai. Cuida do nosso coração. Nos ajude a acessar a verdadeira cura, a verdadeira libertação. Move no coração destas minhas irmãs a necessidade de cada vez mais estar perto de Ti. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, aqui no nosso devocional, na casa de cada uma, aqui nesse ambiente, na minha mente, nas palavras que saem da minha boca, no meu coração. Que nenhuma palavra que seja falada aqui seja perdida. Que elas sejam como sementes lançadas ao solo fértil que é o nosso coração. E que elas produzam em cada uma de nós cura, presença do céu e vida em abundância na vida de cada uma das minhas irmãs. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Motivação. Qual é a sua? Já tem algum tempo? Vocês estão me vendo e ouvindo bem? Meninas, coloquem aí. Já tem algum tempo, um bom tempo, que meu coração se inclinou a aprender mais, né, do mundo espiritual, de cura, de libertação, porque tinha algumas situações na minha vida, minhas irmãs, que eu, vividas por mim, tá? Isso eu não tô contando a história de ninguém, não, eu tô contando a minha história. Que eu olhava e falava assim, não é possível que isso seja algo somente físico, que isso seja algo somente material. Tem alguma coisa por trás disso. E aí eu comecei a estudar, né? Comecei a ler. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto de ler, o quanto eu gosto de aprender, o quanto eu gosto de ensinar também. E eu fui percorrendo esse caminho. E eu tive muito cuidado, sabe? Porque, gente, cada vez mais, coloquem amor nas minhas palavras. Não é tudo, não é todos que usam o nome de Jesus e de Deus que estão de fato alinhados com o que está aqui, ó, na nossa palavra, no nosso manual de vida, né? E eu falei assim, bom, eu já tô ouvindo de alguns processos, já contei aqui pra vocês. Eu falei, bom, eu preciso entender mais. Então fui me aprofundando mais, né? Até que veio essa oportunidade desse seminário de cura e de libertação. E aí, minhas irmãs, 2 dias antes de eu ir, né? Eu comecei a sofrer alguns ataques, né? Vou contar aqui pra vocês entenderem que o mundo espiritual, ele é legal, né? Legal não de joia, não de coisas boas, digamos assim. Mas é legal de leis. Ele existe sim, né? Por mais que tenha
algumas pessoas que não acreditam, algumas denominações também que não levam isso tão a sério, mas isso é bíblico, existe, né? E 2 dias antes, um sábado antes de eu viajar, eu comprei eu estava olhando alguns voos, né? Falei, eu pego o voo ali em Rio Preto, desço em São Paulo, né? O aeroporto de Guarulhos era o nosso ponto, né? De encontro de todos que iriam para esse seminário. Desço lá em Guarulhos, aguardo, né? De lá sai o ônibus, porque o seminário não foi dentro da cidade de São Paulo, foi à frente, umas 2, 3 horas. E pra mim fica tranquilo, depois eu volto, meu marido me busca lá em Rio Preto e tá tudo bem. Isso era na minha cabeça. Aí no sábado antes, eu cheguei aqui, né, na minha casa, eu tava atendendo uma pessoa de manhã. Cheguei aqui na minha casa, tinha procurado um monte de voo e todos os voos assim, ó, valores de 4.000, 5.000 reais. Ida e volta saindo de Rio Preto. E eu, não, gente, sem lógica, né? Uma que eu não tenho nem esse valor pra dispor, assim, e outra que é muito fora de mão, porque eu vou pegar de Rio Preto e vou direto pra São Paulo. Esse valor tem um valor de um voo pro Nordeste. Tá, e eu olhando, não achava. Aí no sábado, eu tava atendendo uma pessoa, tomando um café com uma pessoa lá na minha sala de atendimentos. Aí eu voltei aqui pra casa. E meu marido falou assim pra mim, amor, olha esse panfleto aqui que eu recebi de uma promoção de um voo. Gente, 480 reais, né? Aí você pode falar assim pra mim, Andréia, mas era um valor assim muito abaixo do que você tava olhando. Mas eu já comprei valores, voos, tanto saindo de Rio Preto, quando eu tava lá em Goiânia também, né, pra São Paulo, pra Brasília, muito, mas muito barato. Eu falei assim, você acha que é seguro? Tá? Ele falou, amor, é uma página aqui de vendas. Comprei e paguei. E, resultado, os meus vouchers, né, que a minha passagem não chegaram. Eu esperei, eu fui acompanhando. Aí eu falei pra ele, amor, tem alguma coisa de errado. Todas as vezes que eu compro, passa assim, quase na mesma hora, eles já mandam um voucher. Eu acho que é golpe. Entrei em contato, liguei, né? Mandei e-mail, entrei em contato pelos números, nada. Aí eu comecei a ficar inquieta. Comecei a ficar muito inquieta e comecei a perguntar para o Senhor, Pai, é para eu ir nesse seminário? Porque é um desejo do meu coração, mas às vezes não é o que o Senhor quer para mim, pelo menos agora. E eu fazendo comida inquieta, preocupada. Aí eu falei assim, Pai, se for para eu ir, acalma o meu coração, né? Para eu encontrar uma solução, né? Diante disso que tá acontecendo comigo. E isso, assim, minhas coisas praticamente prontas, né? Já tinha adiantado as minhas clientes lá na minha sala de atendimento, né? Já tinha até conversado com vocês aqui. E aí, meninas, eu conversei isso fazendo almoço e veio uma tranquilidade no meu coração. Aí eu tinha que atender, acho que 2 clientes naquele dia. Elas desmarcaram comigo também, que elas tiveram alguns imprevistos. E aí eu fui orar, né? Eu fui buscar algumas alternativas. Resultado, a passagem não chegou. E aquilo despertou em mim uma ira. Gente, eu fiquei muito nervosa, muito triste. Eu não sei se vocês passaram por isso. Hoje vai ser mais um testemunho, tá? Aqui. Eu não sei se vocês alguma vez na vida já passaram por isso, de serem lesadas. Eu nunca dei balão em ninguém. As minhas coisas são muito certas, muito organizadinhas.
E quando eu me vi nessa situação, meu Deus, que tristeza que deu o meu coração. Eu falei, pai, mas eu pago as minhas coisas tão certinhas, eu tento levar a minha vida da melhor forma possível. E aí, de repente, eu sou roubada desse jeito. Meu Deus. Tô te contando isso para você ver, para você entender que existe um mover espiritual querendo parar a mim e a você quando a gente decide caminhar pelos caminhos do Senhor. Gente, isso nunca tinha acontecido comigo. Nunca. E ó, que eu compro voo, né? Ó, quando eu tava em Goiânia, eu ia pra São Paulo, eu ia pra Brasília, eu vim pra Rio Preto e nunca aconteceu isso. Sou super acostumada a comprar voos para lugares mais longes e nunca aconteceu isso. E aquilo me despertou uma ira. Eu fiquei tão indignada, eu falei assim, não é possível que eu caí nessa. Olha para vocês verem o quanto a gente tem que estar atenta. Teve uma hora que eu falei assim, não é possível que eu fui tão burra com essas palavras, que eu não prestei atenção nisso. Eu perdi R$480, meu Deus. E num momento que tá desafiador para todo mundo. Fui orar, chorei muito, me deu uma aflição, sabe? Eu sentia alguma coisa de fato me travando. E aí eu peguei e falei assim, eu preciso de ajuda em oração. Eu preciso de ajuda em oração. Eu estou enfrentando uma batalha espiritual. Eu preciso de ajuda mesmo, pra eu sair disso aqui. Aí eu peguei e mandei mensagem para 2 pessoas, né? São intercessoras minhas. Contei o que estava acontecendo. E uma mandou uma mensagem assim, eu vou orar, irmã, eu vou orar. Aí passou assim umas 2 horas que a gente tinha conversado, ela mandou assim, irmã, é uma guerra que você está enfrentando, é uma batalha espiritual, para você não ir. Mas o Senhor não vai deixar nada encoberto, nada confuso. Ele vai trazer o que você precisa para você estar lá, né? E para você acessar o que você precisa acessar nesse seminário. Tá, vamos orar. Orei, ela orou, eu com as roupas todas prontas. Um dia anterior isso, meu marido chegou, depois do almoço um pouquinho, falou assim, e aí, amor? Eu falei, amor, não chegou nada. Infelizmente, eu caí num golpe, não existe essa passagem, não existe esse site, não vai chegar. E eu quero muito ir. E eu pedi para que o Senhor me mostrasse, se fosse da vontade dele, ele me desse paz no meu coração. E eu fiquei em paz, agora eu tô indignada, né, de eu ter passado por isso, de ter caído nesse golpe num momento em que nós estamos apertados financeiramente. Falei, desse jeito, irmãs, eu tô abrindo o coração aqui pra vocês. Porque eu quero que vocês, de fato, hoje, quando a gente tá retomando, vocês entendam de fato qual que é a motivação que está movendo a sua vida. Eu tô contando um testemunho pra você pensar aí na situação que você tá vivendo. Eu não sei, é no seu casamento, é na sua vida emocional, é na sua vida financeira também. Aí, ele falou assim, me dá aí o seu documento, que eu vou lá comprar a sua passagem de ônibus. Aí eu peguei e falei assim, tá, entreguei o documento, entreguei o cartão, falei, compra aqui, faz esse favor pra mim. Aí ele foi, pra vocês verem, eu tava tão abalada, eu tava tão irada, eu tava com raiva porque eu tinha sido lesada, que parece que eu sentia que eu tava sem força pra ir lá comprar, sabe? E aí eu falei, amor, me ajuda porque eu não tô conseguindo levantar, sabe, pra ir lá comprar. Eu falei, pega o que tiver, né? Se tiver a convencional, você pega a convencional. Agora, se tiver um leito, é mais confortável, né? Enfim, aí ele foi.
Ele foi e eu fiquei aqui, gente, juro pra vocês. Eu dava 2 passos pra terminar de arrumar as minhas coisas. 2 passos pra arrumar, voltava. 10 e deitava na cama. Meu Deus, o quanto foi, sabe? Eu sentia. E aí ele foi, comprou a passagem, falou assim, amor, eu comprei só a ida, aí a volta depois você compra, né? Você olha lá o que melhor te agradar, o que melhor dá certo pra você. Tá, comprou. A gente tinha que sair daqui na terça-feira à noite. Não foi no dia anterior, gente, isso aconteceu na terça-feira. Foi no mesmo dia. Eu tinha que, no caso, lá era 3 horas da tarde de quarta-feira, que o pessoal do evento ia buscar a gente lá no aeroporto. Pensa aí pra vocês verem a dinâmica que eu tive que fazer pra eu participar desse evento. Pra gente ir pro lugar, né? Era um ponto de encontro. Então, ó, eu saí daqui na terça-feira pra pegar o ônibus às 8h40. Acho que é 8h40, 8h30, em Fernandópolis. O Bote me levou lá. Eu peguei o ônibus lá pra São Paulo. Fui direto, graças a Deus. Direto. Aí ele tinha comprado aquele leito, né? Que é assim, é uma cama. Você já chega, você já deita. E eu lembro que eu entrei dentro do ônibus, tomei um remedinho, arrumei minha caminha ali e eu apaguei. Eu fui acordar lá em São Paulo no outro dia. Eu dormi muito, porque eu tava num cansaço, a minha mente tava cansada, o meu corpo tava cansado, minhas costas, eu tava assim, ó. Cheguei lá, desci na rodoviária, na Barra Funda, vai prestando atenção aí. Desci lá na rodoviária, eu e Deus, sozinho. Conversei com o senhor que tava lá, ele falou assim pra mim, filha, esse ônibus aqui sai lá pro aeroporto. Já entrei nesse ônibus e fui lá pra Guarulhos. São Paulo é tudo longe. Fui lá pro aeroporto de Guarulhos. Cheguei lá, fiquei lá. Eles iam pegar a gente, foi de manhã, 3 horas da tarde. Então eu fiquei lá até 3 horas da tarde. E ninguém aparecia. Aí eu fui vendo que tinha umas pessoas assim... Eu falei assim, com cara de quem ia participar mesmo do evento. Aí uma moça já chegou até mim. Moça, você vai participar, tal? Eu falei assim, vou. E ela falou, também vou, mas nossa, tá muito atrasado. O ônibus, o pessoal chegou pra buscar a gente. Já era mais de 3h30. Nós entramos no ônibus. Uma chuva. Nós gastamos quase 3 horas pra chegar no lugar. Muita chuva, muito trânsito. E se vocês verem o problema que deu no ônibus, gente que entrou que não era pra entrar, pra estar naquele ônibus, pessoa que o ônibus esperava alguém, a pessoa não vinha, ou que... Gente, pensa o transtorno que foi pra gente chegar. O motorista nervoso, as pessoas bravas, porque tinha algumas que estavam sem lugar, e teve que parar e reorganizar, e não tinha uma lista com o nome das pessoas. Virou um caos. Mas fomos, né? Chegamos lá, já havia tido a abertura já do evento, nós fomos participar, né? Tinha muitas pessoas assim com raiva, né? A gente via no olhar da pessoa a raiva pela situação que aconteceu, mas nós fomos, chegamos lá e assim, e as coisas foram acontecendo, né? E não foi fácil para mim chegar lá, né? E eu creio que para muitas pessoas também não foram, né? Eu escutei algumas mamães falando, deixei meu filho doente, deixei meu filho com febre, né? Meu marido bravo porque eu ia ficar muito dia fora, né? Mas por que eu tô te contando essa história? Porque nós temos que estar muito atentas com as coisas que nos acontecem, né? Porque, como eu falei no início, muitas coisas vêm para nos parar, para nos confundir.
muitas coisas vêm para que a gente não continue a caminhar. E é nesse momento, minhas irmãs, que a gente tem que saber: eu estou sendo movida por quem? Qual que é a minha motivação? Eu lembro que eu falei assim com Deus: Pai, eu tô indo saber mais de Ti, saber mais da Tua palavra. Eu falei desse jeito, nem quando eu tava no mundo era tanta dificuldade assim. E vem, gente, as coisas se levantam contra mim e contra você. Mas quando eu tenho no meu coração, na minha vida, a certeza de por que eu estou caminhando, aonde está enraizada a minha motivação, eu sabia onde eu queria chegar. E é isso que vai fazer com que eu e você não paremos no meio do caminho. A vontade de Deus para comigo e para com você é sempre boa, perfeita e agradável. Só que nós temos do outro lado um inimigo declarado das nossas almas, que veio para matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Eu fui roubada. Ele usou aquela isca, né? Como se diz meu livro, A Isca de Satanás, o livro que eu tô lendo, para mirar. Ele até conseguiu por um tempo. Eu fiquei bastante irada, bastante nervosa, bastante indignada. Mas eu sabia, desde o princípio, quem estava comigo nessa luta. Minha irmã, presta atenção no que eu vou te falar agora. Não há nenhum ser humano grande sem ter passado pelo crivo do preparo. Eu e você vamos enfrentar diversas coisas na nossa vida. Vai ter curvas no nosso caminho, vai ter buraco, vai ter pessoa querendo roubar. Às vezes roubar dinheiro, igual aconteceu comigo. Às vezes roubar a sua paz. Às vezes roubar o seu ânimo, a sua alegria. Mas você precisa saber o que tem te motivado. Em quem você está alicerçado ou alicerçada. Porque quando de fato eu e você nós queremos algo na nossa vida, ninguém nos segura. Ninguém. Mas será que de fato nós queremos aquilo que nós estamos falando que queremos? E mais ainda, por que eu quero o que eu quero? Por que eu queria tanto ir? O que estava me motivando ali? A não desistir, a dar 2 passos em direção à mala, guardar uma roupa e voltar 10 passos e deitar na cama. De cansaço, de batalha mesmo. Era a necessidade que eu sabia, que eu tenho, que eu precisava. De cura, de libertação e de vontade, o meu coração arde de ensinar tudo que eu aprendi, porque, como eu falei no início, as pessoas estão cegas espiritualmente. A grande maioria, como eu já tive um dia. Mas o que me motivou, a mesmo cansada, mesmo tudo dando errado, como eu te contei aqui que estava dando, a ir adiante foi saber que Deus tem algo para mim, para minha casa, para minha família, para as minhas futuras gerações e para esse devocional aqui. Eu precisava buscar. E eu não poderia permitir que aquela situação, que aquele
como que eu vou explicar? Que aquela situação, com aquela questão financeira que o inimigo de fato roubou, né? Usou uma página para que eu comprasse errado, para que eu ficasse esperando a passagem chegar e não chegasse, e eu ficasse nervosa de fato, como eu fiquei. Fiquei nervosa, eu me senti lesada, eu fui lesada, né? Ele usa essas situações para nos sepultar vivos. Quanta gente hoje andando pelas ruas viva, mas morta, porque não está vivendo aquilo que o Senhor quer que elas vivam. Por quê? Porque deu ouvido ao inimigo. Quando eu fui entendendo o que estava acontecendo, eu falei, não, eu vou me levantar. Eu vou, em nome de Jesus. Eu vou, Ele quer que eu vá. Tem algo para mim, tem uma porção para mim lá. Mas existem situações na minha vida e na sua vida, minha irmã, presta atenção, que nos sepulta mais que a própria morte. Olha essa frase que eu anotei aqui do Padre Fábio de Mello. Não permita que a vida te sepulte mais que a própria morte. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Satanás não brinca de ser Satanás. Só que tem muita gente brincando de ser crente. Ele age, ele quer impedir, ele rouba, ele destrói. Por isso a importância de você saber quem está caminhando com você. Para você pedir uma oração, para você contar o que está acontecendo para essa pessoa, te ajudar em oração. Por isso a importância de você saber, eu ando motivada pelo quê? O que me move? O que me move? Eu ando caminhando debaixo do quê? Anota essa pergunta aí para você se fazer. Qual que é a minha motivação? Porque se a sua motivação, presta atenção, a sua motivação, minha irmã, ela vai ter que ser sempre maior que as provações que você passa. Porque vai vir muita coisa. Eu tenho que saber para onde que eu vou, para que na certeza de saber para onde que eu vou, não seja qualquer coisa, qualquer buraco, qualquer curva, qualquer empecilho que venha me parar, porque vai vir. Me pare. Sepulte os meus sonhos. Sepulte as minhas curas, as minhas libertações. Mas por eu não saber, né, para onde eu quero ir, o que me move, eu paro diante daquilo que vem para me parar. Sei, às vezes hoje você olha para a sua vida e fala, Andréia, minha motivação hoje maior é criar os meus filhos, é acompanhar os meus filhos, é dar para os meus filhos uma direção que às vezes eu não tive. Eu não paro por causa dos meus filhos. É uma motivação. Porque todas as vezes que vier alguma adversidade, que vier algum buraco, alguma curva, você vai olhar para você mesmo e falar, eu não posso parar. Eu tenho que permanecer. E quando eu tava passando por aquilo tudo, até chegar naquele ônibus, gente, que eu cheguei, que eu deitei, eu falei, eu não posso parar. Eu não posso parar. Hoje eu tenho pessoas que vão lá para ouvir o que o Senhor fala em mim, através de mim, para a vida de cada uma delas. Eu não posso parar. Eu não posso parar. Por que você não pode parar, meu irmão? Aí eu fui atendida
Lá a gente tem os atendimentos. A paz, Tatiele. Olha, você é a irmã da Giovana que trabalha aqui em casa, é isso? Aí lá tinha os atendimentos individuais, né? E uma pastora pegou a minha ficha, uma pastora muito querida, a pastora Paula. E aí a gente foi conversando, né? Sobre algumas coisas aqui que eu vou trazer pra vocês mais pra frente. Mais pra frente, assim, a semana que vem eu já tô preparando material aqui pra compartilhar com vocês. E aí ela falou assim pra mim: nossa, Andréia, você é bem sensível ao Espírito Santo, né? Eu falei, sou. Como ele fala comigo, como ele tem me direcionado, né? Como ele tem me dado força, né? Que bênção, Tati. E ela falou, eu percebi. E aí a gente falando sobre isso, né? E ela me deu uma força, ela falou, não para, né? Deus tá te entregando pessoas, Deus tá te entregando ainda mais unção para fazer aquilo que Ele chamou você a fazer. E eu falei, não vou parar, em nome de Jesus. E ali, minhas irmãs, naquele ambiente, que era um ambiente de cura, que era um ambiente de libertação, né? Eu vendo tantas pessoas passarem por situações que eu passei. Para receber a cura, né? Dos caminhos por onde andou. Eu ali assim, vivendo aquele momento, aprendendo, né? Estando atenta ao mover dos céus. E aí o Espírito Santo falando ao meu coração. Você estava passando por um processo. Tá acabando. Aí ontem eu contei uma história pra vocês lá nos stories. Eu vou contar aqui de novo pra ficar salvo, porque vai ficar salvo lá no YouTube essa live. Olha pra vocês verem. Eu cheguei lá, né? Então a gente chegou na quarta à noite. A gente foi jantar umas 10 horas, que a gente viu a abertura. E depois a gente foi jantar. Tá, jantei pouquinho e dormi. Gente, no outro dia eu acordei numa fome. Aí a gente tinha café da manhã, tinha lanche, tinha almoço, né? E eu comecei a notar, quem me conhece sabe que eu como muito pouquinho. Eu como bem pouco. Eu comecei a notar que eu tava com muita fome. Então eu almocei e eu repetia. E aqui em casa, nem aqui em casa eu repito. Aí eu falava assim para as meninas que estavam comigo, gente, eu tô sentindo uma fome aqui, engraçado. Aí sempre que eu queria repetir, eu ia lá, colocava mais salada, colocava mais carne. Tomei café da manhã e aqui em casa eu tomo assim, um cafezinho, né, preto com super coffee, só, não sou de comer de manhã e lá eu tava, né, comendo mesmo. E aí isso foi uns 2 dias assim, 2, 3 dias assim, antes do atendimento. Depois que a pastora me atendeu, né, a gente já tinha jantado, ela me atendeu ela me atendeu à noitinha, eu fui da turma da noite. Eu saí do atendimento, quase 1h da manhã com ela. Depois no café eu já comecei a identificar que eu já não tava com tanta fome, sabe? O almoço veio, eu já comi um pouco menos. A janta eu já peguei já um caldo, um negócio ali mais light, né? Aí, no outro dia, as meninas, vamos tomar café, que era o dia que a gente foi embora. Eu falei, gente, eu não tô nem com vontade de tomar café, não tô com fome. Aí uma amiga minha muito engraçada, que lá do Pará, falou assim, você vai comer sim, porque depois você vai viajar, vai ficar com fome. E essas coisas em aeroporto, rodoviária, é tudo muito caro, vem comer. Aí eu falei, pode ir, eu vou terminar de fechar minha mala e vou. E terminei de fechar minha mala e fui. E cheguei lá, peguei um cafezinho sem açúcar e peguei um iogurte com a granola só.
e comi aquilo e já estava satisfeita, né? Depois a gente almocei bem pouquinho. E a gente entrou no ônibus e veio. E quando eu entrei no ônibus, a gente conversando com a moça que estava do meu lado, né? Uma amiga muito querida que eu conheci lá. Conversando com as meninas que estavam sentadas nas outras poltronas. E aí, de repente, eu parei assim. É como se eu estivesse aqui e de repente eu parasse. Parei, fechei meus olhos assim. E aí o Espírito Santo falou com muita força ao meu coração: presta atenção. Filha, sabe por que você já não estava sentindo a fome física? Sabe por que você foi com tanta fome física? Porque a proporção da sua fome física era a proporção da sua sede e fome espiritual. À medida que eu fui te enchendo, a fome física foi passando e você foi ficando cada vez mais satisfeita na sua espiritualidade. Você tá cheia, transborda. Gente, veio desse jeito a palavra. Depois vocês ouvem lá, eu coloquei nos stories. Veio desse jeito a palavra. E eu olhei assim para as meninas que estavam comigo e elas: que foi? Eu falei: o Espírito Santo revelou algo aqui para mim. Aí contei essa história que eu tô contando aqui para vocês. E elas: uau, meu Deus, que forte. Eu falei: muito forte. Só que vamos voltar aqui. Imagina, minhas irmãs, se eu tivesse cedido às investidas do demônio. Ai, não vou porque eu perdi R$480, porque eu vou ter que pagar mais R$300 de passagem, eu vou gastar mais isso, eu não tenho esse dinheiro, eu fui lesada, coitadinha de mim. Ficasse murmurando, chorando por algo que não volta mais. Se eu esquecesse, se eu tivesse esquecido de fato qual é a minha verdadeira motivação, eu não tinha ido, eu não tinha recebido tanto, eu recebi tanto. E ele falou comigo: filha, eu te trouxe aqui para as escamas dos seus olhos terminarem de cair. Eu te trouxe aqui para você ter acesso. Eu te trouxe aqui para você ser abastecida, para você transbordar na vida das suas meninas. Se eu quero ser um ser humano grande, eu tenho que entender que eu vou passar pelas provas, pelo refinamento. E é doído. É doído. Mas é muito maior, infinitamente maior aquilo que eu vou receber. Vale a pena. Aí eu lembro que eu falei assim: ai, meu pai, eu nem sei, porque eu já passei um pix pra esse golpe aí desse povo, né? Vou comprar minha passagem aqui, eu tenho alguns compromissos, algumas coisas, eu nem sei. Mas eu creio em Deus que provê, que abre portas. Isso só foi uma das coisas, eu vou contando aqui pra vocês no decorrer. Mas eu quis te contar essa história, esse testemunho, para você entender aonde seus pés estão firmados. Você vem parando na primeira investida? Você vem parando no primeiro buraco que você encontra? Você tem se levantado diante das lutas que se levantam contra você? Você tem pego a sua espada e lutado por aquilo que você deseja? Ou você tem sentado, murmurado, chorado e se irado, como eu também mirei? Fiquei irada. Qual é a sua motivação? Porque se a nossa motivação estiver aqui no mundo, minhas irmãs, é facinho da gente cair. O mundo já tá caído, né?
os meus olhos, os meus pés, a minha motivação tem que estar no Senhor. Nós vamos passar por tanta coisa. Eu passei por tanta coisa. Tanta coisa. E quando a gente passa pelas nossas guerras, sabe? O nosso olhar de compaixão para com o outro é tão diferente. Você não julga ou você julga menos, você acolhe mais. Você entende quando uma mãe fala assim, eu saí de casa, deixei... Meu filho tava bem, sabe, Andréia? Eu saí de casa pra vir pra cá, meu filho ficou com febre. Eu falei, minha irmã, quantas vezes quando eu morava lá em Goiânia... Gente, teve uma vez que eu fui pro Método CIS do Paulo Vieira, lá em Brasília. O meu filho, o Paulo Guilherme, tava super de boa. Na noite que antecedeu o dia de eu viajar, o menino começou a dar febre. Do nada. Do nada. E a gente, como mãe, agora, eu não vou, né? E meu marido ia me levar... Aliás, eu não fui nem de voo. Meu marido ia me levar lá em Brasília, porque é pertinho, né? E nós deixamos meu filho em casa. Eu mediquei ele antes de sair. Dei comida pra ele. E deixei ele dormindo, ainda com febre, pro meu marido me levar lá em Brasília e voltar pra cuidar dele. Presta atenção. Quando a gente cuida dos interesses do nosso papai, ele cuida daquelas pessoas que são caras e raras pra nós. Ele cuida. Eu falava assim, pai, eu tô indo ao seu encontro. Eu tô indo saber mais da sua palavra, porque eu entendo que hoje o Senhor me entrega pessoas para que eu também fale para elas em seu nome. Me ajuda a chegar. Quando a gente cuida das coisas do nosso pai, ele cuida das coisas que são caras e raras para nós. Mas com que zelo, com que amor você tem cuidado das coisas do seu pai? Ou você nem tem cuidado, ou você tem parado? Não para. Haverá curvas, haverá buracos. Mas nós somos filhas de um Deus que nos ama tanto que deu seu único filho para nos salvar. Não desista, não. Não desista. Pega a sua espada e luta. No nome de Jesus. Vai valer a pena. Tem valido a pena para mim. Abra sua Bíblia para a gente terminar em Provérbios 3. Provérbios 3, nós vamos ler o versículo 5 e 6. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Aí eu cheguei aqui, né, gente? Lá ainda eu abri uma caixinha de perguntas e eu vi o tanto de dúvidas que vocês têm, né, em relação à cura, libertação, maldições hereditárias. E eu vou falar, lógico, sobre isso, vou montar um material, vou deixar acessível para você, né, se você quiser se aperfeiçoar mais, eu vou montar algo aqui para você acessar mais. Nós vamos falar sobre isso, tá? Diz assim, Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos e Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho certo. Às vezes a gente quer enfrentar situações pelo nosso próprio entendimento, pela nossa própria capacidade. Não é assim que o Senhor quer. Às vezes a gente coloca tantas outras coisas em primeiro lugar. As preocupações, né? No meu caso, a questão que eu fui lesada. Não, coloque Deus primeiro. Se posicione com a sua espada. Pega pra mim, não. Deixa que eu ponho. Obrigada.
café chegou agora, gente. Cafézinho. Coloque Deus primeiro. E você vai ver sua vitória acontecer. Amém? Como eu disse, foi um breve testemunho aqui, né? Desde ontem o Senhor tem me incomodado para falar isso com vocês. Eu não sei se falou com alguém, se falou com todo mundo. Mas é porque de repente você me vê aqui desse lado de cá e pensa que é tudo perfeito, que não tem problema, que é tudo muito fácil, e não é, né? Não é. Mas é esse o caminho que eu quero, de viver junto com meu Pai, de ser alinhada por Ele, para que através de mim a sua vida também possa ser tocada. Amém? Fez sentido aí para você? Coloca aí que eu quero saber. Beijo seu coração, amanhã a gente volta, né? E aguardem, muitas coisas estão sendo preparadas aí para você entender um pouquinho mais desse mundo espiritual. Amém? Beijo seu coração. Fica com Deus. Até amanhã. Amém. Amém. Tchau, tchau. Tá salvo lá no YouTube, tá?